O vento passa devagar pela noite, arrastando consigo um frio que parece sussurrar histórias antigas. As estrelas, quase imóveis à primeira vista, cintilam como pequenos sinais de que há mais movimento no céu do que nossos olhos conseguem perceber. E enquanto o mundo repousa na escuridão suave, algo na quietude do ar sugere que, mesmo agora, mesmo neste instante em que tudo parece suspenso, existe um caminho oculto sendo percorrido sob nossos pés. É como se o simples ato de estar aqui, olhando para o céu ou sentindo o peso da própria respiração, já nos colocasse dentro de uma jornada silenciosa. E talvez seja por isso que você clicou neste vídeo, porque em algum lugar entre a curiosidade e a intuição, pressentiu que a Terra esconde um movimento tão profundo quanto o próprio universo que a envolve. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Sempre devagar, sempre no ritmo da noite, sempre como quem conversa com o cosmos enquanto o mundo adormece. Há algo de enigmático na forma como vivemos nossas vidas sobre um planeta que nunca parece se mover. Caminhamos, respiramos, conversamos, dormimos, e em nenhum momento sentimos qualquer balanço, qualquer tração, qualquer vestígio de que o chão esteja viajando por uma estrada invisível. A Terra, tão firme sob nossos passos, tão presente no cotidiano, parece feita para enganar nossa percepção, como se fosse uma nave silenciosa, viajando pelo espaço, sem jamais deixar que seus passageiros percebam a velocidade real da viagem. Talvez seja por isso que tantas vezes associamos o cosmos ao distante, como se estivéssemos apenas observando algo externo, quando, na verdade, estamos dentro de uma dança que nunca se interrompe. E é curioso imaginar que, enquanto permanecemos imóveis no escuro do quarto, nosso corpo está sendo levado através de trajetórias que jamais veríamos sem a ajuda do pensamento. O ar frio da madrugada tem essa capacidade de revelar segredos. Quando o mundo desacelera e o som se dissolve, percebemos pequenas coisas que antes passavam despercebidas: a vibração suave do nada, o silêncio que parece pensar, a impressão de que o tempo respira entre uma estrela e outra. Talvez seja nesse intervalo que mora a estranha sensação de que estamos sendo conduzidos. Uma sensação leve, quase intuitiva, de que a Terra não é apenas um ponto estático no espaço, mas uma partícula seguindo trilhas invisíveis traçadas por forças que não controlamos. Forças tão vastas que exigem não apenas compreensão científica, mas também uma espécie de contemplação, como quem tenta ouvir uma melodia que se toca para além do ouvido humano. É fascinante notar como, mesmo sabendo que vivemos em um universo dinâmico, nossa própria experiência sensorial insiste em nos dizer o contrário. O chão não treme, o horizonte não balança, as estrelas não riscam o céu em velocidade, e ainda assim, nós nos movemos. Movemo-nos em círculos, em espirais, em curvas que lembram o desenho de uma respiração antiga. O planeta gira, orbita, oscila, acompanha o Sol em sua viagem, segue a galáxia em sua deriva, é arrastado por correntes gravitacionais que moldam algo muito maior do que imaginamos. Mas nada disso aparece diante de nós. Nada disso é sentido pelo corpo. A realidade cósmica acontece ao nosso redor com a descrição de um segredo muito bem guardado. Há noites em que isso parece quase poético. A Terra deslizando pelo espaço como uma folha sobre um rio escuro. O Sol puxando tudo numa dança que nunca se repete exatamente igual. A Via Láctea avançando silenciosamente como uma cidade luminosa que flutua no vazio. Outras vezes, parece quase inquietante perceber que estamos sempre viajando, sempre mudando de lugar, sempre atravessando regiões desconhecidas do cosmos sem jamais termos escolhido o destino. Mas talvez seja justamente essa mistura de beleza e mistério que torna o universo tão fascinante. Talvez a ausência de controle seja, paradoxalmente, o que nos devolve a sensação de pertencimento, porque não estamos isolados, não estamos parados, não estamos alheios ao movimento. Somos parte dele. E quando permitimos que essa ideia desça suavemente pela mente, percebemos que há algo profundamente humano em contemplar esses caminhos invisíveis.
Não porque precisamos de respostas imediatas, mas porque, no fundo, buscamos compreender onde estamos. Buscamos um norte, uma posição, um sentido que nos situe não apenas no espaço, mas em nós mesmos. E a noite, com seu silêncio acolhedor, parece o momento perfeito para isso. É como se o escuro desse ao pensamento a liberdade de vagar, de se expandir, de tocar com delicadeza perguntas que, durante o dia, parecem grandes demais. Talvez a verdadeira viagem não seja apenas a que a Terra faz pelo cosmos, mas a que nossa consciência faz enquanto tenta imaginar esses movimentos. Uma viagem lenta, conduzida não pelos sentidos, mas pela intuição e pela curiosidade. Duas luzes que sempre nos guiaram pelo desconhecido. E enquanto deixamos que essas imagens se formem, percebemos que o mistério não precisa ser resolvido de imediato. Ele só precisa ser sentido. A estrada pela qual seguimos é vasta, silenciosa e invisível, mas está lá, sob nós, ao nosso redor, dentro de cada átomo. E é assim que a noite começa a nos levar, com a calma de quem sabe que a jornada é longa, mas bela. Porque, no fundo, a pergunta que nos trouxe até aqui não quer apenas ser respondida. Ela quer ser vivida, quer ser contemplada como quem olha para o céu e percebe, pela primeira vez, que tudo está se movendo, inclusive nós. E talvez seja exatamente aqui, neste ponto tranquilo entre a respiração e o pensamento, que a jornada realmente começa. Há um instante quase imperceptível na noite em que a mente começa a notar aquilo que nunca notou antes. Um pequeno deslocamento na forma como percebemos o próprio silêncio, como se o mundo ao redor respirasse com mais profundidade. E nesse intervalo, surge a estranha sensação de que fomos educados a acreditar em uma ilusão, a ideia de que estamos parados. Desde crianças, aprendemos a imaginar o planeta como uma esfera quieta, repousando no espaço, girando devagar e previsivelmente. Mas a verdade, quando deixamos que ela toque a superfície dos pensamentos, é muito mais ampla. Nada está imóvel. Nada permanece no mesmo lugar. Nem por um segundo. A Terra é um viajante constante, seguindo rotas superpostas, espirais que se entrelaçam, caminhos que se movem dentro de caminhos maiores. E essa percepção, quando aceita com calma, transforma a forma como nos enxergamos no universo. O corpo não sente esse movimento porque nasceu dentro dele. Assim como uma criança não percebe que está sendo carregada nos braços até crescer o suficiente para olhar ao redor e compreender o deslocamento, nós habitamos o planeta como se ele fosse um ponto fixo, um porto seguro em meio à imensidão. Mas basta observar um pouco da mecânica celeste para perceber o quanto a realidade é mais dinâmica do que imaginamos. A Terra gira em torno do próprio eixo a uma velocidade de aproximadamente 1.670 km por hora na linha do Equador. Esse giro, suave e constante, é tão estável que não oferece ao corpo nenhum sinal físico. Acima desse movimento existe outro, a translação ao redor do Sol, num percurso elíptico que percorre cerca de 150 milhões de quilômetros de distância, completando um ciclo a cada 365 dias. São quase 107 mil quilômetros por hora, atravessando um espaço que não oferece resistência, arrastando consigo o clima, as estações, as marés e a própria percepção do tempo. Só que isso ainda é pouco diante da verdadeira dança em que estamos inseridos. Há uma inclinação no eixo terrestre, um movimento lento, quase imperceptível, chamado precessão, um balançar suave semelhante ao de um peão que roda. Esse movimento dura cerca de 26 mil anos para completar um ciclo e muda gradualmente a posição das estrelas no céu, como se o firmamento inteiro se deslocasse ao longo dos séculos. Há ainda a nutação, pequenas oscilações mais delicadas que fazem o eixo tremer levemente, quase como um suspiro cósmico. Somando tudo, percebemos que a Terra realiza um emaranhado de movimentos simultâneos, cada um com seu ritmo e seu papel na preservação do equilíbrio planetário. Mas o que realmente chama a atenção é que, mesmo sabendo disso,
ainda imaginamos a Terra como um palco imóvel. Talvez seja por influência da rotina, que cria a impressão de que o mundo ao redor é estático. Ao acordar, vemos a mesma parede, a mesma janela, o mesmo canto do céu. Nada parece se mover além do que nossos olhos alcançam. No entanto, se pudéssemos enxergar o planeta de fora, como uma câmera posicionada a milhares de quilômetros de distância, perceberíamos que aquilo que chamamos de estabilidade é apenas uma perspectiva limitada. A Terra gira como uma esfera luminosa, percorre uma órbita elegante ao redor do Sol e ao mesmo tempo é puxada, empurrada e arrastada por forças que pertencem a escalas que mal conseguimos imaginar. É curioso pensar como a física transforma o cotidiano em algo vasto. A rotação terrestre não é apenas um giro. Ela molda o ciclo do dia e da noite. A translação não é apenas uma viagem ao redor de uma estrela. É a responsável pelas estações, pelo clima, pelo equilíbrio térmico que permite a existência de vida. A inclinação do eixo define o ângulo da luz, criando invernos silenciosos e verões que brilham com intensidade. A precessão, lenta como um gesto antigo, muda a orientação do planeta ao longo dos milênios, alterando até mesmo a estrela que guia os navegadores. Hoje é Polaris. Em um futuro distante, será Vega. Cada movimento carrega consigo uma história, um papel, uma influência que sustenta aquilo que chamamos de lar. A sensação é a de estar dentro de um mecanismo perfeito, como engrenagens que se movem em silêncio absoluto. Mas, ao mesmo tempo, existe uma poética oculta nesses movimentos. É como se o planeta fosse um viajante que dança enquanto atravessa uma imensidão sem bordas. A rotação lembra um lento abrir e fechar de olhos. A translação parece o caminhar constante de quem nunca perde o passo. A precessão evoca a imagem de uma cabeça que se inclina, como quem observa algo distante. E todas essas imagens, quando entrelaçadas, criam a impressão de que habitamos um corpo vivo, não no sentido biológico, mas no sentido de que tudo se move, tudo pulsa, tudo avança em direção a algo maior. O que mais impressiona, no entanto, é perceber que esses movimentos coexistem de maneira tão suave que se tornam invisíveis. Somente quando nos afastamos mentalmente, quando imaginamos a Terra como um pequeno ponto suspenso na escuridão, conseguimos perceber a complexidade dessa dança. E essa visualização abre espaço para uma reflexão silenciosa. Se o mundo em que vivemos nunca está parado, se cada segundo nos leva a um novo lugar no universo, então não existe um momento idêntico ao outro. Cada início de noite, cada amanhecer, cada instante que guardamos na memória, aconteceu em um ponto completamente diferente do espaço. Nada se repete, mesmo quando parece igual. A mente, ao compreender isso, ganha uma nova forma de se situar. Não estamos fixos, não estamos ancorados. Somos passageiros de um movimento que começou muito antes de nós e continuará por longos períodos depois que partirmos. E essa constatação, longe de causar inquietação, pode trazer uma sensação profunda de continuidade, como se fôssemos parte de uma corrente que flui desde a formação do planeta e segue até onde a história do universo permitir. E, no entanto, tudo isso é apenas o início, porque a Terra não se move sozinha. Ela não viaja por conta própria. Seus movimentos são apenas o primeiro degrau de uma escala muito maior. O que vem além revela uma espiral ainda mais surpreendente, guiada por forças que ultrapassam a imaginação humana e abrem portas para a verdadeira dimensão da jornada em que estamos inseridos. E é nesse ponto que começamos a perceber que a sensação de movimento, tão sutil na superfície, se expande para algo muito mais profundo quando olhamos para o cosmos com olhos que aceitam a vastidão. Há uma estranha revelação que chega quando percebemos que todos os movimentos da Terra, por mais complexos que sejam, fazem parte de algo ainda maior. A rotação, a translação, a precessão, todos esses gestos cósmicos que já pareciam vastos começam a se iluminar sob uma nova perspectiva quando o foco se desloca suavemente para fora. É como se estivéssemos olhando a coreografia de um dançarino e, de repente,
percebêssemos que ele está sobre um palco em movimento. E esse palco, iluminado pelo fulgor permanente de uma estrela, nos conduz por um caminho ainda mais amplo, um caminho que a maioria de nós nunca imagina enquanto vive o cotidiano. A viagem da Terra ao redor do Sol não acontece em um círculo estático, mas em uma espiral contínua, guiada pela própria jornada do Sol pela galáxia. Cada movimento que pensávamos conhecer se desdobra, revelando que sempre há uma camada mais profunda escondida sob o aparente. A órbita terrestre, ensinada tantas vezes como um desenho fechado, semelhante a uma elipse perfeitamente ordenada, ganha vida quando enxergamos seu verdadeiro dinamismo. O Sol, que parece tão fixo no céu, viaja pelo espaço interestelar a uma velocidade impressionante. Em torno de 220 km por segundo, mais de 790 mil km por hora. Seguindo essa trilha luminosa, a Terra não orbita um ponto parado, mas acompanha o movimento do Sol, formando uma espiral longa e contínua, como se estivéssemos presos ao rastro de fogo de uma tocha em movimento. O sistema solar inteiro avança pelo braço de Órion, uma das regiões espirais da Via Láctea, carregando planetas, asteroides, cometas e poeira, numa dança que atravessa uma paisagem repleta de estrelas antigas e recém-nascidas. A imagem que surge quando contemplamos esse cenário é profundamente poética. A Terra se move como uma semente envolta em luz, seguindo o calor de uma estrela que abre caminho por uma imensidão silenciosa. A órbita deixa de ser um simples ciclo anual e se torna a curva de uma espiral que nunca se repete, como um traço desenhado no ar por uma mão invisível. A cada segundo, avançamos quase 200 quilômetros em direção a regiões completamente novas da galáxia, regiões que jamais voltaremos a visitar. O ponto do espaço onde estávamos no último aniversário já não é o mesmo, e o local em que estamos agora nunca mais será tocado por nós. A viagem é permanente, irreversível, contínua, uma correnteza cósmica que segue sempre adiante. Esse movimento, tão vasto e silencioso, também tem uma origem física fascinante. O Sol e seus planetas orbitam o centro da Via Láctea sob influência da massa da galáxia. Estrelas, nuvens de gás, poeira interestelar e um halo invisível de matéria escura que compõe quase 90% de sua estrutura gravitacional. É a matéria escura, com seu peso enigmático e sua presença não detectável pela luz, que sustenta grande parte da velocidade do sistema solar. Sem ela, a galáxia se desmancharia. Com ela mantemos a curva suave de uma órbita que leva cerca de 225 a 250 milhões de anos para se completar, o chamado Ano Galáctico. Desde o surgimento da vida na Terra, percorremos apenas uma fração dessa jornada. Desde o surgimento dos primeiros humanos, um trecho ainda menor. A humanidade inteira cabe em uma migalha de tempo dentro desse grande ciclo. Quando se contempla essa escala, algo se transforma dentro do pensamento. A vida cotidiana, tão marcada por horas, semanas e anos, se revela como uma pequena maré dentro de um oceano profundo de tempo galáctico. A cada respiração, seguimos uma trilha que vem sendo percorrida pelo sistema solar há bilhões de anos. A cada passo, somos carregados junto com a luz que nos aquece, como passageiros num barco que segue sem jamais fazer ruído. Não há motor, não há trilhos, não há vento, apenas a gravidade, essa força silenciosa que age como um fio invisível puxando tudo o que existe. Gravidade que curva o espaço ao redor do Sol, que une planetas e luas, que molda galáxias inteiras como se fossem desenhos feitos na superfície de um lago escuro. E quando olhamos para esse cenário, com a sensibilidade de quem observa uma paisagem noturna, percebemos como esse movimento não é apenas físico, ele também é emocional. Há algo profundamente humano em imaginar a Terra seguindo o Sol por regiões desconhecidas da galáxia, algo que remete a antigas jornadas, antigos deslocamentos, antigas travessias. Ainda que não percebamos, somos viajantes intergalácticos desde o nascimento. Fomos criados em um mundo que nunca permaneceu no mesmo lugar,
e isso talvez explique por que a sensação de mudança sempre nos acompanha, mesmo quando tudo parece estável. A Terra ensina movimento desde sempre. Nossa vida, de algum modo, apenas acompanha esse fluxo. Ao imaginar a trajetória espiralada que percorremos, surge a visualização de um rio invisível, no qual estamos imersos sem perceber. Um rio cuja corrente é formada de estrelas, poeira e campos gravitacionais que se estendem por milhares de anos-luz. E a Terra, pequena mas luminosa, segue sendo levada por essa corrente, mantendo sempre a mesma distância calorosa do Sol, como se estivesse presa a uma fita infinita que a conduz com precisão. Esse equilíbrio entre ordem e movimento lembra o balanço suave de uma chama ao vento, sempre fluida, mas nunca caótica. Essa imagem se intensifica quando percebemos que a espiral que descrevemos nunca se fecha, nunca retorna ao início, nunca repete um padrão idêntico. O movimento da Terra ao redor do Sol, visto sob essa perspectiva, é como a risca deixada por uma brasa em movimento lento durante uma longa exposição fotográfica. Uma linha contínua, curvilínea, sempre adiantada em direção ao desconhecido. E compreender essa espiral muda nossa percepção da própria existência. Não estamos apenas orbitando um ponto, estamos escrevendo uma trajetória no espaço, trecho por trecho, minuto após minuto. É curioso imaginar como essa espiral seria vista caso pudéssemos observá-la de muito longe. Um rastro de curvas suaves atravessando um mar escuro pontilhado por estrelas. Um desenho que revela a passagem do tempo não pelos relógios, mas pelas posições que ocupamos no cosmos. E essa visão, ainda que imaginada, oferece uma sensação profunda de continuidade. Somos parte desse rastro, parte dessa linha, parte dessa história silenciosa que o Sol traça com seus planetas. E, no entanto, a jornada não termina aqui. Porque o Sol, com sua força luminosa, também não está sozinho em sua travessia. Ele se move dentro de um sistema maior, influenciado por estrelas vizinhas, por ondas gravitacionais sutis, por estruturas que se estendem muito além do alcance dos olhos. A espiral que seguimos é apenas uma entre inúmeras outras, e o caminho do sistema solar dentro da Via Láctea abre portas para algo ainda mais vasto, um movimento que nos leva para regiões tão extensas que os números deixam de se comportar como medidas e passam a ser mais parecidos com paisagens. E é nesse ponto que a noite nos convida a continuar observando, como quem percebe que toda descoberta é apenas o início de outra maior. Há uma sensação particular que surge quando imaginamos o Sol não como um farol isolado, mas como um viajante atravessando uma cidade cintilante feita de estrelas. A Via Láctea, vista de dentro, parece um céu comum. Vista de longe, seria um disco espiralado com braços luminosos, regiões de poeira escura e um centro denso onde bilhões de estrelas se movimentam como um coração pulsante. E é nesse cenário grandioso que o Sol descreve sua própria jornada, arrastando a Terra e os demais planetas em um movimento contínuo, profundo e silencioso. A cada segundo, atravessamos um ambiente galáctico que se transforma, onde nuvens de gás se espalham como névoas distantes e correntes gravitacionais orientam tudo o que se move. É como caminhar por uma cidade desconhecida à noite, percebendo apenas fragmentos de luz que revelam partes do caminho, sem nunca mostrar o todo de uma só vez. Embora seja comum imaginar o Sol fixo no centro de algo, a realidade é mais dinâmica. Ele completa uma volta ao redor do centro da galáxia em cerca de 225 a 250 milhões de anos, percorrendo uma órbita que não é perfeitamente plana, mas ondulada, como uma onda lenta que sobe e desce através do plano galáctico. A Terra acompanha essa oscilação, movendo-se acima e abaixo da fina camada de estrelas que compõe o disco principal, criando uma trajetória que lembra o movimento de um barco subindo e descendo sobre uma maré muito antiga. A amplitude dessa oscilação é da ordem de algumas dezenas de anos-luz, um valor pequeno diante da imensidão da galáxia, mas ainda assim significativo quando pensamos na delicadeza com que essa variação molda o ambiente ao redor do sistema solar.
Essas oscilações não são aleatórias. Elas são guiadas pela distribuição de massa da Via Láctea e pela presença do halo de matéria escura que envolve toda a galáxia como um manto que não podemos ver, mas cuja influência percebemos em cada curva da órbita solar. A gravidade da matéria escura age como uma mão invisível que mantém o disco unido, garantindo que as estrelas não se dispersem no espaço. Sem ela, o Sol não completaria sua jornada. Sem ela, a espiral da galáxia não teria forma. Esse halo invisível ocupa uma região esférica gigantesca, estendendo-se muito além daquilo que podemos observar com telescópios. Entender sua existência é como perceber o contorno de algo apenas pelo modo como as coisas se movem ao seu redor. À medida que o Sol atravessa o braço de Órion, um dos vários braços espirais da Via Láctea, ele encontra regiões ricas em nuvens moleculares, verdadeiros berçários estelares. Essas nuvens são compostas principalmente de hidrogênio frio, num estado tão difuso que seriam invisíveis aos olhos humanos, mas imensas o suficiente para dar origem a novas estrelas e sistemas planetários. Quando o sistema solar atravessa essas áreas, o ambiente ao nosso redor muda sutilmente. Aumenta a densidade de poeira interestelar, surgem mais estrelas jovens brilhando com intensidade azulada e a paisagem cósmica se torna mais ativa. Ao se afastar dessas regiões, o cenário volta a ser mais rarefeito, com estrelas mais esparsas e uma escuridão maior entre elas. É como atravessar vales e montanhas de luz ao longo de uma viagem que jamais percebemos. Um dos aspectos mais fascinantes desse movimento é a forma como o sistema solar interage com as ondas espirais da galáxia. Essas ondas são regiões de maior densidade gravitacional que se deslocam pelo disco, comprimindo nuvens de gás e desencadeando a formação de estrelas. Quando o Sol cruza uma dessas regiões, a vizinhança muda gradualmente, como se estivéssemos passando por uma avenida mais iluminada dentro de uma metrópole imensa. Não sentimos a passagem, mas ela deixa rastros na história do próprio sistema solar. Há estudos que exploram a possibilidade de que algumas extinções em massa na Terra coincidam com momentos em que o Sol atravessou regiões mais densas da galáxia, onde a radiação cósmica e as perturbações gravitacionais podem ter influenciado diretamente o ambiente da Terra. Nada conclusivo, mas suficiente para indicar que nossa jornada galáctica molda não apenas o caminho do planeta, mas também a trajetória da vida que floresce sobre ele. A imagem que se forma, quando contemplamos tudo isso em conjunto, é a de um sistema solar atravessando uma teia de luz e sombra, avançando por corredores invisíveis que mudam de densidade, luminosidade e temperatura conforme nos movemos. A Terra, pequena e azul, segue firme ao lado de uma estrela que já completou muitas voltas ao redor da galáxia desde que começou a brilhar. É como acompanhar o curso de um rio imenso, onde cada redemoinho, cada ondulação, cada mudança no fluxo conduz a novos cenários. O espaço não é um vazio imóvel, é uma paisagem em constante fluxo, onde tudo se move em resposta às forças que moldam a estrutura profunda do cosmos. Ao imaginar essa travessia, surge a visão de que o sistema solar é como um farol flutuando no interior de uma cidade feita de brilhos. Cada estrela é uma janela iluminada, cada nuvem é uma rua silenciosa, cada braço espiral é uma avenida imensa que se estende por milhares de anos-luz. E nós, atravessando essa metrópole cósmica, seguimos sempre adiante, carregando memórias, histórias, formas de vida, dúvidas e perguntas que se acumulam com o passar das eras. O movimento do Sol é, de certo modo, uma narrativa escrita em velocidade, luz e gravidade. À medida que avançamos pelo braço espiral, percebemos que a jornada do sistema solar não se resume a um único caminho. Existem perturbações, aproximações entre estrelas, interações sutis com nuvens de gás, encontros com regiões ricas em matéria escura. Cada fragmento dessa travessia acrescenta uma nuance à compreensão de onde estamos e de como nos movemos. E essa percepção amplia ainda mais o sentido da própria existência humana, pois mostra que o lar em que vivemos
é muito mais dinâmico do que qualquer mapa poderia sugerir. Ao final, o pensamento que fica é o de que atravessamos a Via Láctea como quem caminha por um corredor de espelhos, onde cada reflexo revela um trecho diferente de uma mesma história. E quando a noite se aprofunda e a mente se aquieta, surge a pergunta silenciosa que nos acompanha desde sempre. Se já percorremos tudo isso sem perceber, o que mais nos aguarda na vastidão à frente? Há um momento em que a mente, já acostumada a imaginar o Sol viajando pela galáxia, começa a perceber que essa travessia não acontece em isolamento. O Sol é apenas um entre bilhões de faróis luminosos espalhados pela Via Láctea, e como todo conjunto vivo, ele faz parte de uma comunidade cósmica muito maior. Essa comunidade, formada por milhares de estrelas, nuvens de gás e estruturas que se interligam por fios invisíveis de gravidade, recebe o nome de Grupo Local. É dentro desse conjunto que nossa galáxia se move, não como um objeto solitário, mas como integrante de um conjunto que se desloca, se aproxima, se afasta, se curva e segue trajetos guiados por forças que atravessam centenas de milhares de anos-luz. Quando pensamos na Terra como viajante, é fácil imaginar apenas seu próprio planeta, seu próprio Sol, sua própria galáxia. Porém, toda a Via Láctea, com seus mais de 100 bilhões de estrelas, está presa a uma coreografia ainda maior, e nós seguimos junto com ela. O grupo local é composto por mais de 50 galáxias, algumas grandes como a Via Láctea e Andrômeda, outras pequenas, quase fantasmas luminosos dissolvidos pela gravidade das maiores. Andrômeda, em particular, exerce um papel fundamental nessa dinâmica. Localizada a cerca de 2,5 milhões de anos-luz, ela é a maior galáxia próxima de nós e detém uma massa que rivaliza com a da nossa própria galáxia. Ambas se atraem mutuamente como dois grandes rios que fluem em direção ao mesmo vale. A gravidade entre elas é tão intensa que, embora o espaço esteja se expandindo em todas as direções, essa região do universo específico é marcada por uma exceção silenciosa. Ali, duas galáxias gigantescas não se afastam uma da outra, elas se aproximam. A Via Láctea e Andrômeda correm uma em direção à outra a cerca de 110 km por segundo. Embora pareça rápido, essa aproximação só se concretizará daqui a cerca de 4 bilhões de anos. Ainda assim, é impressionante imaginar que toda a estrutura da nossa galáxia, com seus braços espirais e seu halo invisível, está sendo puxada nessa direção como se estivesse presa a uma corrente muito longa, e com ela, todo o sistema solar é conduzido lentamente para um ponto no espaço que hoje ainda está infinitamente distante da experiência humana. A Terra, seguindo sua espiral ao redor do Sol, segue também o deslocamento do Sol ao redor da galáxia e, por fim, segue a própria galáxia, que avança pelo universo como um navio que mal percebemos estar em movimento. A paisagem entre as galáxias não é um vazio completo. Há nuvens tênues de hidrogênio, campos gravitacionais que se cruzam, partículas que vagam sem destino, pequenos conjuntos de estrelas que se perderam de suas galáxias de origem. Às vezes há galáxias anãs que orbitam as maiores, como satélites cósmicos que se aproximam e se afastam ao longo de bilhões de anos. A Via Láctea possui várias delas, a Grande Nuvem de Magalhães, a Pequena Nuvem de Magalhães e uma série de outras tão difusas que são vistas como padrões irregulares de luz. Muitas dessas pequenas galáxias acabam sendo lentamente absorvidas, suas estrelas incorporadas ao halo da galáxia maior, como gotas que se diluem em um lago profundo. Esse processo, conhecido como canibalismo galáctico, acontece ao longo de milhões de anos e é invisível ao olhar humano, mas constante na história do cosmos. O movimento da Via Láctea dentro do grupo local é guiado pela soma de todas essas massas. Andrômeda, as galáxias anãs, os halos de matéria escura, a distribuição das estrelas. Em essência, a trajetória do sistema solar não é apenas a trajetória de um planeta, é a trajetória de uma galáxia inteira que avança lentamente em direção à outra, como se ambas fossem atraídas por uma espécie de ponto gravitacional comum.
A Terra, mergulhada nesse deslocamento imenso, segue um caminho que não escolheu, mas que a carrega como parte de uma corrente que se estende por milhões de anos-luz. Quando imaginamos a Via Láctea e Andrômeda como duas luzes distantes navegando uma em direção à outra, surge a imagem de dois grandes navios que cruzam um oceano escuro, guiados por correntes que nunca vemos diretamente. Essas correntes são a gravidade, distribuída não apenas na matéria visível, mas também na matéria escura que preenche o espaço profundo. A matéria escura funciona como um molde invisível, um esqueleto que sustenta as galáxias e define seus trajetos. É como se houvesse um mapa escondido sob a superfície do universo, e as galáxias se movessem de acordo com curvas que não podemos enxergar, mas cuja presença percebemos pela forma como as estrelas orbitam, como as estruturas se formam e como a própria luz se curva. À medida que o Sistema Solar avança com a Via Láctea nesse grande movimento, passamos por regiões onde o fundo cósmico de radiação, os ecos do Big Bang, parece ligeiramente diferente. Essa diferença não ocorre porque o cosmos mudou, mas porque nós mudamos de lugar dentro dele. Assim como quem caminha pela noite e percebe o vento soprar de outra direção, a galáxia se move por entre fluxos gravitacionais que modificam sutilmente a forma como percebemos a radiação primordial. Isso cria uma espécie de assinatura de movimento da Via Láctea no universo, um desvio mensurável chamado dipolo do fundo cósmico. Esse dipolo é um indício direto de que nossa galáxia não está parada. É como o rastro deixado por um barco que navega em um mar silencioso. Tudo isso revela uma paisagem ainda maior do que a dos braços espirais. A galáxia inteira, com suas centenas de bilhões de estrelas, está presa em um fluxo coletivo que envolve todo o grupo local. Nossa viagem não é apenas uma órbita ao redor de um centro, é uma travessia entre galáxias, guiada pela gravidade que permeia tudo. E quando pensamos que fazemos parte disso, a sensação é de estar dentro de uma história em movimento, uma história que atravessa eras, que se escreve em luz e distância, que conecta mundos que jamais saberão da nossa existência, mas que seguem a mesma corrente silenciosa. E mesmo assim, ainda existe um movimento ainda maior, um deslocamento tão profundo que atravessa não apenas galáxias, mas regiões inteiras do universo. Algo que puxa o grupo local em uma direção específica, como se estivéssemos sendo chamados por uma força distante. E é nesse ponto que a jornada se aprofunda em um mistério ainda mais vasto, que se estende para muito além daquilo que conseguimos ver. Há algo profundamente intrigante na ideia de que todo o grupo local, com suas dezenas de galáxias espalhadas como lanternas na madrugada do cosmos, está sendo puxado em uma direção específica. Não é um movimento aleatório, nem um simples deslocamento causado pela atração entre a Via Láctea e Andrômeda. Há uma corrente maior, um fluxo que se estende para além da vizinhança galáctica, como um rio subterrâneo que percorre uma cidade inteira sem jamais ser visto diretamente. Quando os astrônomos perceberam que todas as galáxias próximas pareciam se mover em conjunto para um mesmo ponto no céu, a descoberta soou como o encontro de uma pegada no chão escuro. Algo grande havia passado por ali, algo capaz de influenciar estruturas colossais. Esse ponto, essa direção misteriosa, recebeu o nome de Grande Atractor, um título que já carrega em si o peso do desconhecido. O que impressiona não é apenas a existência desse movimento, mas sua intensidade. A Via Láctea avança a cerca de 600 km por segundo nessa direção, como se estivesse sendo chamada por uma força que atravessa milhões de anos-luz de distância. A radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang, revela esse desvio por meio de uma assimetria sutil. O dipolo que indica nossa velocidade em relação ao universo primordial. Esse dado, tão essencial quanto silencioso, funciona como um marcador na superfície da água, indicando a direção da corrente invisível. A Terra, o Sol, a galáxia, o grupo local inteiro, todos seguem nessa grande deriva cósmica. Durante muito tempo, o grande atractor parecia surgir de uma região incômoda do céu,
escondida atrás do plano da Via Láctea, onde a concentração de poeira interestelar torna quase impossível observar o que está além. Era como tentar enxergar o horizonte através de uma cortina espessa. Essa zona de obscurecimento, como é chamada, dificultou por anos a identificação da origem exata desse puxão gravitacional. Ainda assim, pistas surgiam em mapas de redshift, estudos de radiação infravermelha e observações indiretas da dinâmica das galáxias. As evidências apontavam para a existência de uma grande concentração de massa em uma direção localizada entre as constelações de Centauro e Hidra. Não apenas de estrelas, mas de matéria escura e estruturas colossais, escondidas sob camadas de poeira que a luz comum não atravessava. Com o tempo, telescópios de infravermelho e ondas de rádio ajudaram a revelar parte dessa região incógnita. Descobriu-se que lá existe o superaglomerado de Norma, uma gigantesca coleção de galáxias compactadas pela gravidade, reunidas em um ponto tão denso que influencia o movimento de estruturas muito além de seu entorno. Mas mesmo essa revelação não encerrou o mistério. Surgiu uma compreensão ainda mais ampla. O grande atractor não é um objeto único, não é um centro estático puxando tudo ao seu redor. Ele faz parte de um fluxo ainda maior, uma corrente gravitacional que se estende por uma região conhecida como o superaglomerado de Shapley, muito mais massivo e distante, contendo milhares de galáxias. É como se o grande atractor fosse apenas uma curva no caminho, a primeira indicação de que o universo, em grandes escalas, se organiza em rios de matéria. Imaginar essa corrente é imaginar um mapa que não se desenha em linhas, mas em densidades. Áreas onde a matéria é tão concentrada que o espaço se curva e tudo ao redor se desloca suavemente para dentro dessas regiões. Não há colisão iminente, nenhuma queda abrupta, apenas um fluxo de longa duração, uma maré gravitacional que leva bilhões de anos para produzir mudanças perceptíveis. O grupo local segue esse fluxo como um barco dentro de uma grande corrente oceânica, sendo direcionado por forças que não percebem por si mesmas, mas cujos efeitos se tornam evidentes quando olhamos a posição das galáxias no tempo profundo. Esse movimento rumo ao grande atractor, e além dele, altera nossa compreensão de lugar. O universo não é um palco imóvel, onde objetos se distribuem de forma estática. Ele se comporta como uma tapeçaria em movimento, onde cada fio influencia a tensão do outro. A Terra, o Sol e a Via Láctea não estão apenas orbitando entre si. Estão navegando por um fluxo cósmico que interliga estruturas colossais. A viagem não é linear, não é retilínea. É um percurso que acompanha a curva da gravidade, como se estivéssemos deslizando pela superfície de uma grande onda. Ver o cosmos dessa maneira produz uma espécie de mudança interna. A ideia de pertencimento se amplia. Já não somos apenas habitantes de um planeta azul. Somos parte de uma jornada que atravessa múltiplas escalas, desde o giro do planeta até a deriva de superaglomerados que pesam mais do que qualquer coisa que possamos imaginar. A mente humana, quando confrontada com esse tipo de escala, reage com silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o da compreensão profunda. A noção de que estamos ligados a tudo que se move, de que compartilhamos o destino da galáxia, de que avançamos por um universo que se expande, mas que ainda mantém regiões onde a gravidade fala mais alto, cria um sentimento de continuidade que vai além da experiência imediata. Visualizar o grande atractor como um ponto para o qual avançamos é útil, mas incompleto. Mais interessante é imaginar essas forças como uma paisagem de vales e colinas invisíveis, moldada pela distribuição da matéria. As galáxias se movem como folhas leves, escorrendo por essa topografia cósmica, cada uma seguindo o caminho ditado pela gravidade. E a Terra, minúscula dentro de tudo isso, não está à margem. Ela acompanha, silenciosa, esse fluxo que se estende como um rio de espaço curvado. O pensamento que permanece, enquanto a imaginação percorre essa trilha imensa, é o de que esse movimento ainda não revela o quadro completo. Há uma estrutura maior que engloba o grande atractor,
uma organização de massa tão vasta que redefine o nosso endereço cósmico. E seguir essa direção significa entrar em uma escala de tamanho onde a mente precisa se expandir para acompanhar o que o universo tem a mostrar. É nesse horizonte que a jornada continua, como quem se aproxima de um contorno mais amplo da própria imensidão. Há um instante, quando a mente já percorreu as camadas do movimento planetário, solar e galáctico, em que a escala se expande de tal maneira que quase parece que o próprio pensamento precisa alongar-se para abarcar o que vem a seguir. A direção para onde o grupo local se move, aquele fluxo profundo apontado pelo dipolo da radiação cósmica, acaba nos conduzindo a uma estrutura ainda mais vasta, tão grande que redefine o que significa pertencer ao universo. Essa estrutura recebe o nome de Laniakea, um superaglomerado colossal, um continente de galáxias mantido unido pela gravidade, como se fosse uma ilha cintilante flutuando no mar escuro do cosmos. Quando se percebe que a Via Láctea não é apenas uma galáxia dentro desse continente, mas uma entre 100.000 outras que seguem fluxos semelhantes, a noção de movimento atinge uma profundidade que quase escapa das palavras. Laniakea significa céus imensuráveis, um nome dado pelos astrônomos em homenagem à língua havaiana. Uma forma poética de reconhecer a vastidão dessa região do espaço. Ele se estende por cerca de 500 milhões de anos-luz, um tamanho tão impressionante que mesmo a luz viajando a 300.000 quilômetros por segundo, levaria 500 bilhão de anos para atravessá-lo de ponta a ponta. É dentro dessa imensa teia de gravidade que a Terra, o Sol, a Via Láctea e todo o grupo local se movem, seguindo rios gravitacionais que conectam galáxias como se fossem gotas de luz escorrendo pelos vales da estrutura cósmica. O grande avanço que permitiu identificar Laniakea foi o estudo dos fluxos de peculiaridade, movimentos de galáxias que não podem ser explicados apenas pela expansão do universo. Em escalas gigantescas, tudo se afasta de tudo porque o espaço está se expandindo. Porém, quando observamos mais de perto, percebemos que algumas regiões se movem com velocidades adicionais, como se estivessem sendo atraídas por massas próximas. Ao medir o movimento de milhares de galáxias, os cientistas descobriram que todas as que pertencem a Laniakea fluem para um mesmo ponto, uma espécie de centro gravitacional chamado vórtice. A Via Láctea, seguindo essas correntes, se desloca lentamente para dentro dessa região de convergência, como se estivesse sendo guiada por um rio que nunca vemos diretamente, mas cujo curso podemos deduzir pelas direções que as galáxias tomam. Dentro de Laniakea, há subestruturas gigantescas. O grande atractor, que já parece imenso por si só, é apenas uma dessas regiões densas. Outro ponto ainda maior, o superaglomerado de Shapley, se destaca como um acúmulo colossal de galáxias, que influencia a dinâmica de tudo ao seu redor. Essas regiões funcionam como montanhas gravitacionais dentro da paisagem de Laniakea, deformando o espaço e guiando a trajetória de milhares de galáxias ao longo de bilhões de anos. A Terra, perdida nesse cenário, mas ao mesmo tempo integrada a ele, é como uma partícula de poeira navegando por uma topografia invisível, onde a gravidade desenha caminhos que só percebemos quando olhamos para distâncias imensas. A metáfora mais próxima para visualizar essa organização cósmica é a de uma bacia hidrográfica. Da mesma forma que rios na Terra seguem declives e vales que convergem até desembocar em um mesmo ponto, as galáxias seguem declives gravitacionais que as conduzem para regiões de maior densidade. Em Laniakea, a Via Láctea está inserida em um desses vales, fluindo para o interior do superaglomerado como um pequeno rio que segue inevitavelmente em direção ao oceano. Só que aqui, o oceano não é feito de água, é feito de massa, luz e matéria escura. Visualizar esse movimento é como imaginar o universo não como um espaço vazio, mas como uma vasta paisagem de montanhas e vales moldados pela gravidade. Galáxias não estão apenas espalhadas, elas seguem caminhos ditados por essa topografia oculta. Onde há montanhas gravitacionais, elas se movem para dentro. Onde há vales, elas descem lentamente,
como poeira luminosa caindo em direção ao centro de uma grande bacia. A Terra, pequena e aparentemente estável, segue esse fluxo maior sem a mínima percepção sensorial. Se o universo fosse um grande mapa, estaríamos sendo arrastados por uma flecha que aponta diretamente para o coração de Laniakea, sem perceber o vento que não sentimos, sem ouvir o som que não existe, sem notar a velocidade que nunca chega ao corpo. E quando imaginamos essa estrutura, é impossível não sentir uma espécie de humildade cósmica. Estamos acostumados a pensar no planeta como um lar fixo, um ponto estável onde tudo acontece. Porém, o que a ciência revela é que a Terra está inserida em uma cadeia de movimentos tão ampla que o local onde estamos neste exato momento jamais será o mesmo de novo. A cada minuto avançamos por uma região completamente nova de Laniakea, guiados por forças que moldam a história do cosmos desde tempos anteriores à formação da própria Via Láctea. Há também uma beleza profunda em perceber que tudo isso acontece com uma suavidade absoluta. Não há choques, vibrações ou trancos. A gravidade conduz as galáxias como um maestro que não precisa tocar para ser ouvido. A Terra se move por essas correntes com a delicadeza de uma folha que se deixa levar pelo fluxo de um rio calmo. E apesar da imensidão da escala, há algo familiar nessa fluidez. A natureza terrestre funciona de maneira semelhante. Correntes oceânicas que mantêm o clima, correntes de ar que moldam as estações, correntes de energia que atravessam organismos vivos. A mesma lógica que rege o pequeno também rege o imenso. Tudo é fluxo, tudo é movimento, tudo é conexão. Enquanto a mente contempla esse quadro colossal, a Terra dentro do Sistema Solar, o Sistema Solar dentro da Via Láctea, a Via Láctea dentro de Laniakea, surge naturalmente a pergunta silenciosa que acompanha toda a jornada de descoberta. Se pertencemos a esse superaglomerado imenso, para onde ele nos leva? E o que existe além desse continente de galáxias que, por si só, já ultrapassa qualquer escala humana? As respostas se abrem como portas para uma profundidade ainda maior, onde a própria estrutura do universo começa a revelar suas costuras invisíveis. E o caminho, mais uma vez, continua adiante. Há um momento em que a escala se expande tanto que a própria imaginação parece se alongar, como se precisasse respirar mais fundo para acompanhar a paisagem que se revela. Se Laniakea já parecia vasto como um continente de galáxias unidas por rios de gravidade, existe algo ainda mais profundo. A teia cósmica, a estrutura fundamental que organiza o universo em longas fibras de matéria escura, filamentos luminosos e vazios gigantescos. É nessa arquitetura silenciosa que todas as galáxias se ancoram, não como pontos isolados, mas como contas presas em fios invisíveis que atravessam o espaço. Quando percebemos isso, a trajetória da Terra ganha uma nova dimensão. Não estamos apenas seguindo o fluxo de uma galáxia, estamos navegando por corredores imensos, passagens de matéria e energia que moldam o próprio mapa do cosmos. A teia cósmica foi revelada pouco a pouco, conforme telescópios e supercomputadores permitiram enxergar o universo em grandes escalas. Ao olhar apenas para uma pequena região, o céu parece distribuído de forma aleatória. Estrelas, nebulosas, algumas galáxias distantes. Mas ao aumentar o campo de visão e mapear milhões de pontos luminosos, padrões começam a emergir. Em vez de uma distribuição uniforme, o universo se organiza como uma rede tridimensional formada por filamentos longos e delgados, estruturas que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. Entre esses filamentos, há vazios enormes, regiões quase desprovidas de galáxias, tão vastas que uma viagem à velocidade da luz levaria dezenas de milhões de anos apenas para atravessá-las. É como se a matéria tivesse escolhido caminhos onde se acumular, deixando outros espaços em profunda quietude. Esses filamentos são compostos principalmente de matéria escura que não emite luz, não reflete, não absorve, mas possui massa suficiente para moldar a trajetória de tudo ao redor. A matéria comum, estrelas, planetas, nebulosas, é apenas uma película que se forma sobre essas estruturas invisíveis.
Assim como gotas de água se acumulam nos vales de uma montanha, a matéria luminosa se acumula onde a matéria escura cria depressões gravitacionais. A Via Láctea, como tantas outras galáxias, é apenas uma condensação localizada em um desses vales, um ponto onde a teia cósmica se torna mais densa e permite que estrelas se agrupem como pequenos faróis em meio à escuridão. Ver o universo dessa forma transforma a percepção do movimento. A Terra não está apenas seguindo a órbita do Sol, nem apenas acompanhando o giro da galáxia, nem apenas fluindo com Laniakea. Ela está sendo conduzida por um filamento da teia cósmica, um caminho invisível, moldado pela gravidade profunda da matéria escura, que guia todo o superaglomerado. É como caminhar por um corredor escuro cujas paredes não enxergamos, mas cujo formato podemos deduzir pela maneira como nos movemos. O espaço profundo não é vazio, é um relevo. E nós percorremos esse relevo como viajantes silenciosos. A imagem mais precisa dessa estrutura surge nas simulações cosmológicas, onde pontos luminosos representam galáxias e linhas finíssimas desenham a matéria escura. O resultado parece uma rede neural gigantesca, ou o emaranhado delicado de uma teia de aranha refletindo luz ao amanhecer. Cada filamento se estende como um fio de seda cósmico, conectando aglomerados e superaglomerados em uma trama contínua. Se pudéssemos ver essa rede do lado de fora, perceberíamos que o universo é menos um espaço e mais uma arquitetura, um organismo feito de luz e gravidade, onde cada parte influencia a outra. O que torna essa estrutura ainda mais impressionante é o fato de que ela não é estática. Os filamentos se estendem, se alongam, se rearranjam ao longo de bilhões de anos. A expansão do universo amplia as distâncias, mas ao mesmo tempo a gravidade mantém a teia unida em padrões que se repetem desde os primeiros instantes após o Big Bang. Regiões densas ficam mais densas. Regiões vazias se tornam ainda mais vazias. A matéria flui pelos filamentos como água correndo por canais subterrâneos, alimentando os grandes aglomerados onde galáxias se formam, colidem e se reorganizam. O grupo local com a Via Láctea no centro está inserido em um desses fluxos, um rio gravitacional que atravessa Laniakea e segue em direção a regiões ainda mais massivas. Essa perspectiva dá à viagem da Terra um sentido inesperado. Não somos apenas passageiros de um planeta girando no espaço. Somos parte de um movimento ancestral, guiados pela própria estrutura do cosmos. Cada posição que ocupamos, cada ponto do espaço que atravessamos é determinado pela arquitetura da teia. Quando nos movemos pelo universo, seguimos caminhos traçados desde o início dos tempos, linhas que existiam antes que as estrelas se formassem. A trajetória do nosso planeta não é aleatória, é uma resposta elegante ao desenho profundo da matéria escura. E há um detalhe ainda mais impressionante. A teia cósmica se parece em muitos aspectos com a estrutura de redes biológicas. Filamentos que conectam pontos maiores, nós que concentram fluxo, vazios que delimitam regiões. A natureza repete padrões em escalas diferentes, como se houvesse uma geometria comum entre o tecido do cosmos e o tecido da vida. Quando observamos essa semelhança, algo ressoa dentro do pensamento, uma sensação de coerência, como se o universo inteiro fosse estruturado de acordo com uma lógica que atravessa escalas, do microscópico ao intergaláctico. A Terra, enquanto viaja por essas estruturas, atravessa regiões de densidade sutilmente variada. Em alguns trechos, há mais galáxias ao redor, em outros mais silêncio. A radiação de fundo parece modificar-se imperceptivelmente conforme nos movemos por essas áreas, revelando nuances que só podem ser percebidas por instrumentos extremamente sensíveis. São sinais delicados, ecos do universo primordial, que carregam informações sobre o relevo gravitacional que molda a teia. E acompanhar essas variações é como ouvir uma música distante, uma melodia que só se revela quando o silêncio é profundo o bastante. No fim, contemplar a teia cósmica nos leva a uma reflexão inevitável. Se toda a matéria do universo se organiza em rios,
vales e filamentos, se todas as galáxias fluem por essas estruturas como partículas guiadas por uma corrente, então a nossa própria existência se insere nesse fluxo, uma narrativa escrita em gravidade e luz. E enquanto o pensamento percorre esses caminhos invisíveis, surge a pergunta que nos movimenta desde o início. Se navegamos por essa rede imensa, o que encontramos ao seguir seus fios ainda mais longe, rumo às regiões onde o universo começa a revelar seu contorno mais profundo? Há um instante, quando contemplamos a teia cósmica em toda a sua extensão, em que algo dentro de nós começa a perceber que o movimento não é apenas um deslocamento físico, é uma espécie de revelação. As estruturas imensas, os filamentos que conectam galáxias, os vazios que se estendem por centenas de milhões de anos-luz, tudo isso indica uma ordem que não aparece de imediato, mas que se insinua como um sussurro antigo atravessando o escuro. E, enquanto avançamos pela compreensão dessa arquitetura, surge uma sensação curiosa, a ideia de que o universo inteiro está sempre em movimento, mas esse movimento não é apenas externo. Ele encontra em algum ponto um reflexo interno, como se o cosmos e a consciência compartilhassem uma linguagem silenciosa. A teia que observamos lá fora, em escalas que desafiam o pensamento, parece ressoar com algo dentro de nós. Um espaço interior onde tudo também flui, se expande, se reorganiza. Quando olhamos para as galáxias, seguindo as trilhas invisíveis da matéria escura, percebemos que o universo não cresce apenas para fora. Há um crescimento interno, uma expansão silenciosa na maneira como percebemos o tempo, o espaço e a própria identidade. É como se cada nova camada de compreensão nos ensinasse a olhar não apenas para a distância, mas para a profundidade. Enquanto a Terra se move pela teia cósmica, a mente humana se move por outra teia, aquela feita de memórias, percepções, ideias e sensações que surgem e desaparecem com a mesma fluidez com que as galáxias atravessam os filamentos primordiais. E ao perceber isso, surge uma espécie de harmonia discreta, como se estivéssemos enxergando o reflexo do movimento do universo dentro daquilo que chamamos de consciência. A física moderna descreve o espaço como algo flexível, moldado pela distribuição da matéria e da energia. A presença de massa curva o espaço, orienta trajetórias, cria vales e montanhas invisíveis por onde galáxias navegam. Ao mesmo tempo, a neurociência descreve a mente como algo em constante reorganização. Redes neuronais se reconfiguram a cada experiência, a cada lembrança, como se respondessem a forças igualmente sutis, emoções, pensamentos, sensações que moldam o fluxo de quem somos. De um lado, matéria escura guiando estrelas, de outro, impulsos elétricos guiando percepções. É difícil não notar a semelhança estrutural, essa relação entre o que se curva lá fora e o que se curva aqui dentro. A jornada da Terra, quando vista por esse ângulo, ganha um significado quase meditativo. Não estamos apenas viajando pelo universo, estamos viajando por nós mesmos. Cada vez que pensamos sobre o cosmos, expandimos a estrutura interna que interpreta o mundo. É como se o movimento da galáxia fosse uma metáfora viva para a expansão emocional e intelectual que acontece quando abrimos espaço para o desconhecido. O universo se afasta e se aproxima ao mesmo tempo. Afasta-se em sua vastidão, aproxima-se quando percebemos que fazemos parte dessa vastidão. E essa percepção muda a forma como encaramos o tempo. O tempo, que sempre pareceu linear, se mostra mais como uma espiral, a mesma espiral que descrevemos ao orbitar o Sol enquanto avançamos ao longo do braço de Órion. O passado não desaparece, ele se curva ao redor de nós, influenciando o presente como ecos de estrelas antigas. O futuro não é um ponto distante, é uma direção, uma força gravitacional suave que nos atrai, assim como os superaglomerados atraem as galáxias. No meio disso, surge a consciência humana, tentando compreender o fluxo a partir de um planeta que não para de se mover. Há algo profundamente poético na ideia de que somos moldados pelo movimento.
mesmo quando não percebemos. A cada segundo, a Terra avança por uma região nova da teia cósmica. A cada segundo, algo muda dentro de nós. Uma memória recuperada, um pensamento que se transforma, uma sensação que se dissolve. A viagem externa e a viagem interna não são paralelas, são reflexos de um mesmo princípio. O cosmos se expande, a mente se expande, o espaço se curva, a atenção se curva. A gravidade conduz galáxias, a experiência conduz identidades. A ciência revela que a radiação de fundo cósmico contém pequenas flutuações, diferenças quase imperceptíveis na temperatura do universo primordial, que se tornaram as sementes das grandes estruturas que vemos hoje. Da mesma forma, pequenas flutuações internas, um pensamento tímido, um instante de silêncio, um gesto afetivo, moldam quem nos tornamos ao longo dos anos. A vida, assim como o universo, nasce de variações discretas, pequenos desvios que se amplificam até gerar formas complexas. Uma estrela nasce de uma diferença mínima na densidade de uma nuvem de gás. Um ser humano se transforma a partir de diferenças mínimas no modo de sentir o mundo. Essa analogia se intensifica quando pensamos naquilo que a física chama de energia escura, uma força que acelera a expansão do universo, empurrando galáxias para longe umas das outras. É como se o cosmos respirasse em duas fases, uma aproximação regida pela gravidade e uma expansão regida pela energia escura. A mente humana também respira assim, momentos de introspecção profunda, quando recolhemos pensamentos para dentro, e momentos de expansão, quando nos abrimos ao novo. Essa oscilação é natural, é parte do movimento interno que acompanha o movimento externo. Não há rigidez, há fluxo, e, no entanto, mesmo com todos esses paralelos, existe um mistério que não se desfaz. Algo permanece invisível, tanto na estrutura da teia cósmica, quanto na estrutura da consciência. A matéria escura, por mais que influencie tudo, jamais foi vista diretamente. A essência da consciência, por mais que seja sentida, jamais foi delimitada com precisão. O universo guarda segredos em sua profundidade física. A mente guarda segredos em sua profundidade íntima. E os dois mistérios parecem dialogar, como se um refletisse o outro em escalas diferentes. Quando percebemos que a Terra se move não apenas pelo espaço, mas também pela compreensão que temos do espaço, surge uma pergunta silenciosa, quase inevitável. Se toda a estrutura externa encontra um eco interno, o que significa então seguir viajando por essa teia imensa? Que tipo de transformação acontece dentro de nós enquanto atravessamos, sem perceber, os corredores invisíveis da maior estrutura já conhecida? A resposta se abre como um horizonte, sempre mais distante, sempre mais profundo, convidando o pensamento a seguir adiante. Há um momento da jornada em que, após atravessar escalas tão vastas que quase se perdem na imaginação, a percepção começa a retornar a si mesma, não como quem volta ao ponto de partida, mas como quem descobre uma dimensão interna que acompanha cada movimento do cosmos. A Terra, que se desloca por espirais, correntes gravitacionais, filamentos invisíveis e continentes de galáxias, também carrega consigo algo que não aparece nos mapas astronômicos. A consciência humana que observa, pergunta e tenta compreender o significado desse deslocamento contínuo. No silêncio da noite, quando o mundo repousa e o pensamento se amplia, surge a sensação de que o universo não se move apenas por fora. Há um movimento interno profundo e delicado que acompanha cada passo dessa travessia cósmica. E ao notar isso, começamos a enxergar que a viagem é dupla, uma que atravessa o espaço, outra que atravessa a alma. A ciência revela que todos os sistemas complexos, de galáxias a organismos vivos, se transformam ao longo do tempo. Nada permanece rígido, tudo pulsa, como se o universo inteiro respirasse. O corpo humano, ainda que pareça sólido, também é movimento constante. Células se renovam, impulsos elétricos percorrem caminhos invisíveis, átomos vibram numa dança incessante. O cérebro, que tantas vezes imaginamos como uma estrutura fixa, está sempre se moldando,
Conexões neuronais se reforçam, enfraquecem, desaparecem, reaparecem. A plasticidade neuronal, essa capacidade de reorganização permanente, é tão profunda quanto a plasticidade do espaço-tempo curvado pela gravidade. Assim como a estrada cósmica que a Terra percorre jamais é igual em 2 instantes consecutivos, a paisagem interna de um pensamento também nunca é a mesma de um momento para outro. Há uma beleza nessa semelhança. Enquanto o planeta segue trilhas invisíveis traçadas por forças antigas, a mente segue trilhas que se formam a cada experiência, a cada memória, a cada silêncio que aparece entre 2 respirações. Considerar o movimento interno como uma extensão do movimento externo muda a forma como percebemos o lugar que ocupamos. A trajetória da Terra não é apenas uma coordenada no mapa do cosmos. É também uma metáfora viva para os caminhos que percorremos por dentro. E no escuro da noite, quando a atenção se aquieta e começa a escutar o próprio ritmo, essa conexão se torna mais evidente, como se o universo estivesse dizendo algo sem palavras, apenas pelo gesto de se mover. A neurociência mostra que cada lembrança é uma construção, não uma gravação. Quando recordamos algo, redesenhamos a memória, reconstruímos a cena, adicionamos nuances que não estavam ali antes. É como se a própria lembrança viajasse conosco, se transformando à medida que nos movemos pela vida. Em escalas muito maiores, algo semelhante acontece com a luz das estrelas. Quando observamos uma galáxia distante, não vemos o que ela é agora, mas o que ela foi há milhões ou bilhões de anos. A luz, ao viajar, carrega memórias do universo, e essas memórias chegam até nós modificadas pelo caminho que percorreram. A lembrança humana e a luz cósmica compartilham essa condição. Ambas são trajetórias, ambas carregam histórias, ambas mudam ao longo do percurso. E essa mudança não é um erro, é parte do processo. Da mesma forma que o universo só existe porque o espaço se expande, a consciência só se mantém viva porque se transforma. Não somos os mesmos a cada amanhecer. Assim como a Terra não passa 2 vezes pelo mesmo ponto da galáxia, também não atravessamos 2 vezes o mesmo estado interior. O pensamento que temos agora não é o mesmo pensamento de ontem, e isso não significa perda, significa continuidade. O fluxo interno acompanha o fluxo externo, como 2 correntes que seguem paralelas sem jamais se cruzar completamente, mas que se influenciam o tempo todo. Quando olhamos para o céu e imaginamos a Terra viajando por trilhões de quilômetros sem que nosso corpo perceba o movimento, surge uma sensação de serenidade. Essa serenidade vem da percepção de que fazemos parte de algo maior do que nossos passos individuais, maior do que nossas preocupações momentâneas. A vida se desenrola em escalas humanas, mas acontece dentro de escalas cósmicas. E ao reconhecer isso, o peso do tempo parece diminuir. Cada instante se torna mais amplo, mais profundo, como se carregasse dentro de si um eco das viagens que fazemos por fora e por dentro. As emoções também seguem trajetórias que lembram órbitas. Algumas retornam em ciclos, como cometas que reaparecem depois de longas ausências. Outras passam rápidas, como meteoros que riscam o céu e desaparecem antes que possamos captá-las com clareza. Algumas se estendem por anos, outras duram segundos. E todas elas, de alguma forma, acompanham a viagem da Terra. O que sentimos hoje não é independente do percurso que fazemos pelo espaço. Somos, literalmente, moldados pela jornada cósmica que atravessamos. O magnetismo do Sol influencia a atmosfera. Eventos distantes influenciam o fluxo de partículas que chegam até nós. O movimento da galáxia altera a maneira como percebemos o fundo cósmico. Tudo está interligado, e essa interligação reverbera em nós de modos que a ciência ainda está tentando compreender. Em meio a esse fluxo, surge uma pergunta simples e profunda. Se o universo inteiro está em transformação constante, o que significa permanecer? O que significa encontrar estabilidade em um cosmos que jamais estaciona, jamais se fixa, jamais volta atrás?
A resposta talvez esteja menos em resistir ao movimento e mais em acompanhá-lo. Ser estável nesse contexto não significa ser imóvel, significa encontrar harmonia dentro da mudança. Assim como a Terra gira em alta velocidade sem que sintamos o menor tremor, a mente pode atravessar transformações imensas sem perder sua profundidade silenciosa. O movimento não precisa ser inquietação, pode ser uma forma de continuidade, e ao compreender essa continuidade, algo se abre, uma espécie de clareza suave, como a luz de uma estrela refletida na superfície calma da água. A Terra segue viajando por espirais e fluxos que se estendem muito além da nossa vida, muito além da própria história humana. E enquanto ela avança, nós avançamos também, por caminhos que não aparecem em nenhum mapa, mas que constroem o território íntimo onde pensamos, sentimos e existimos. A pergunta que permanece, como um brilho distante na escuridão, é simples e vastíssima. Se o universo inteiro se move para algum lugar, qual é o movimento que nasce dentro de nós enquanto acompanhamos essa viagem silenciosa? Há um ponto da jornada em que o silêncio se torna quase palpável, como se o universo inteiro respirasse lentamente ao nosso redor. Depois de atravessar espirais, galáxias, correntes gravitacionais e estruturas que se estendem por centenas de milhões de anos-luz, a percepção começa a se transformar. A vastidão não assusta mais, ela acalma. O movimento colossal que antes parecia distante se torna familiar, como um ritmo que sempre esteve presente, mesmo quando não o percebíamos. E nesse estado de quietude surge um tipo diferente de entendimento. Não o entendimento que se conquista pela lógica, mas aquele que nasce da contemplação prolongada, onde o pensamento se acomoda como um barco que finalmente encontra águas tranquilas. A Terra segue sua longa travessia pelo cosmos sem produzir nenhum som. Não há ruído na rotação, não há vibração perceptível na órbita, não há sinal físico que revele nosso deslocamento por correntes que se estendem muito além da imaginação. O espaço profundo, ao contrário do que sugerem imagens de tempestades estelares e choques luminosos, é dominado pelo silêncio. Um silêncio tão vasto que se torna quase uma substância, algo que envolve tudo como uma manta invisível. Esse silêncio não é vazio. É a moldura onde toda expansão acontece, onde toda luz se desloca, onde toda trajetória se desenha. Ele é o pano de fundo constante da existência, lembrando-nos de que a grandiosidade do universo não se faz em ruído, mas em calma. A radiação cósmica de fundo, o eco mais antigo que podemos detectar, chega até nós carregada por esse silêncio. Uma luz tão antiga, tão tênue e tão uniforme que exige uma sensibilidade extrema para ser captada. Esse brilho primordial, distribuído quase igualmente por todas as direções, é interrompido apenas por pequenas variações que indicam o movimento da Via Láctea e do grupo local pelo espaço. Sem essas variações, o fundo cósmico seria completamente homogêneo, um retrato perfeito da infância do universo. Mas o desvio minúsculo na temperatura da radiação revela nosso deslocamento, uma assinatura sutil gravada no próprio tecido do cosmos. É como se o universo, em seu silêncio absoluto, ainda assim guardasse a memória do movimento de tudo. Quando pensamos na Terra inserida nesse quadro imenso, viajando em silêncio, atravessando regiões que jamais veremos, seguindo fluxos que não escolhemos, surge uma sensação que mistura humildade e maravilhamento. Não há qualquer indício no dia a dia de que nos movemos por essa vastidão. A superfície do planeta não entrega o segredo. As cidades permanecem onde estão, os rios seguem seus cursos, as montanhas não se deslocam. O cotidiano cria a impressão de que vivemos em um mundo estático, mas a realidade é muito mais profunda. Tudo está em trânsito. Tudo está sendo levado por uma corrente que flui desde o início do tempo. Esse silêncio cósmico também se replica dentro de nós. Há instantes em que o pensamento se aquieta de tal forma que conseguimos sentir algo parecido com o movimento interno de que falávamos antes, uma expansão lenta, quase imperceptível, como se houvesse um espaço dentro da mente
que se abrisse para acolher a imensidão. Não é um silêncio vazio, é um silêncio fértil, onde novas percepções começam a brotar. A contemplação do universo opera dessa maneira. Não preenche, mas amplia. Não responde, mas abre caminhos. Não impõe conclusões, mas revela profundidade. Ao contemplar esse silêncio, percebemos que o universo não nos obriga a interpretá-lo. Ele simplesmente existe. Suas trajetórias se desenrolam sem intenção. Suas galáxias giram sem pressa. Sua expansão prossegue sem ruído. Há uma neutralidade profunda no comportamento do cosmos. Não uma indiferença, mas uma presença tranquila. Essa presença pode ser sentida quando olhamos para o céu noturno em uma noite sem nuvens. A vastidão não pressiona, ela acolhe. O céu escuro não julga, apenas observa. As estrelas não exigem compreensão, apenas brilham. E nesse brilho distante, há algo que ressoa com a calma interior que tentamos alcançar. A astronomia, que tantas vezes se apoia em números e modelos, também revela esse silêncio quando ampliamos a perspectiva. A velocidade com que nos movemos, centenas de quilômetros por segundo, não provoca sensação alguma. A expansão do universo, acelerada pela energia escura, não produz vibração perceptível. A gravidade que curva o espaço entre galáxias atua de forma sutil, constante, sem gestos bruscos. A física, apesar de toda a sua precisão, descreve um universo que opera como uma respiração longa e contínua. Nada acontece de forma abrupta nas escalas maiores, tudo se desenrola como o curso lento de um rio que esculpe montanhas ao longo de eras. Há quem imagine que o universo seja uma sucessão de eventos violentos, explosões, colisões. E, em certa medida, isso acontece. Estrelas nascem e morrem, galáxias se chocam, buracos negros deformam o espaço ao seu redor. Mas, mesmo esses eventos grandiosos, quando vistos na escala correta, são como ondas longas que passam sem romper o silêncio do oceano. A violência cósmica é lenta, espaçada, estendida por milhões de anos. Nada se parece com os sons que imaginamos. Não há estrondo no nascimento de uma estrela, não há ruído na fusão de duas galáxias. O universo, em sua escala real, é um lugar de silêncio. E talvez seja esse silêncio que provoca em nós a sensação de reverência quando pensamos no movimento da Terra. Vivemos em um planeta que atravessa o cosmos sem emitir sinais sensoriais desse deslocamento. Um planeta que se move com tamanha suavidade que esquecemos completamente que estamos viajando. E é nesse esquecimento que surge a oportunidade de enxergar algo mais profundo. A ideia de que o movimento não precisa ser percebido para ser real, de que a mudança pode acontecer sem alarde, de que a jornada pode continuar mesmo quando tudo parece imóvel. Enquanto a Terra segue sua rota por escuridões imensas, guiada por forças invisíveis e ritmos ancestrais, nós seguimos acompanhando esse movimento em silêncio. Um silêncio que não é ausência, mas presença. Um silêncio que não é vazio, mas espaço. Um silêncio que, quando ouvido com atenção, parece perguntar algo que não se formula em palavras. E ao escutar esse eco que vem do próprio cosmos, surge uma última imagem antes de seguirmos adiante. Se o universo inteiro se organiza em silêncio, que outro tipo de compreensão espera por nós quando olhamos para o escuro entre as estrelas e permitimos que esse silêncio nos atravesse? Há um instante da caminhada em que, depois de atravessar movimentos tão vastos que escapam às escalas humanas, o pensamento começa a retornar lentamente ao que é íntimo, como se algo dentro de nós pressentisse que a jornada externa só alcança seu sentido pleno quando encontra um eco interno. Depois de perceber a Terra viajando por espirais que se estendem por bilhões de quilômetros, por filamentos que atravessam superestruturas, por correntes que fluem desde os primeiros instantes do cosmos, surge uma consciência quase silenciosa, a de que habitamos um ponto minúsculo mas profundamente significativo, onde o universo se recolhe, onde toda a imensidão se concentra em algo tão pequeno quanto uma respiração humana. Nesse retorno ao humano, não há diminuição, há profundidade. A mente se encolhe para caber dentro de si mesma,
e ainda assim carrega consigo toda a memória das distâncias que acabou de atravessar. A história da Terra, quando vista de longe, é feita de bilhões de anos. Uma superfície que se moldou por vulcões antigos, oceanos primordiais, placas tectônicas que se chocam e se afastam como ondas de pedra. Mas quando vista de perto, ela também é feita de instantes delicados. O som de alguém abrindo uma janela ao amanhecer, o cheiro da chuva sobre o asfalto, o calor suave de uma xícara de chá entre as mãos. Esse contraste entre o cósmico e o cotidiano sempre existiu, mas raramente o percebemos com clareza. Vivemos dentro de uma espécie de duplo movimento, um que nos leva por distâncias inatingíveis e outro que nos ancora em detalhes tão pequenos que cabem dentro de um segundo. Se a galáxia nos conduz sem que percebamos, a vida cotidiana nos conduz de um modo ainda mais sutil, moldando quem somos com experiências que se repetem, se perdem e se reorganizam. Nada na Terra está realmente imóvel. O planeta gira, se inclina, respira calor e luz, perde energia para o espaço e recebe energia de fontes distantes. A atmosfera circula em padrões que se entrelaçam como correntes marinhas suspensas no ar. Os oceanos se movem em ritmos profundos, regidos pela força da Lua, pela rotação terrestre e pelos gradientes de sal e temperatura. A crosta se deforma lentamente sob a pressão da tectônica, como um manto que nunca para de fluir. E sobre esse mundo em perpétuo movimento, caminhamos como se estivéssemos sobre algo fixo. O chão parece firme, as paredes parecem eternas, as cidades parecem imóveis. Mas tudo é fluxo, até mesmo a rocha que sustenta nossos passos. Quando ampliamos a percepção e permitimos que ela alcance essas duas escalas, a do cosmos e a da vida, algo interessante acontece. As ansiedades diminuem, não porque desapareçam, mas porque se tornam pequenas diante do contexto que as envolve. Problemas que antes ocupavam um horizonte inteiro se tornam parte de uma paisagem maior. A ideia de estar atrasado, de estar preso, de estar parado, perde um pouco de seu peso quando percebemos que somos conduzidos por uma jornada que não depende dos nossos medos. Ainda assim, essa percepção não elimina a importância do íntimo. Pelo contrário, realça o fato de que a única parte do universo onde podemos realmente agir, sentir e transformar algo está aqui, dentro da experiência humana. O movimento interno, esse que não se vê mas se sente, segue ritmos tão complexos quanto os da própria galáxia. Emoções surgem e se dissipam como nebulosas que se formam e se desfazem no espaço profundo. Pensamentos atravessam a mente como partículas rápidas, algumas se chocando e desaparecendo, outras colidindo e gerando novas estruturas. Sensações se movem dentro do corpo como correntes de ar que mudam de direção ao tocar superfícies quentes e frias. Nada permanece rígido, e é essa impermanência que cria a textura da vida. O silêncio do universo encontra seu reflexo no silêncio interior que surge entre duas frases, entre duas memórias, entre dois pensamentos. O corpo humano é, de certa forma, uma paisagem em constante transformação. Cada célula, cada molécula, cada átomo que o compõe foi forjado em estrelas antigas. A química que sustenta a vida, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, nasceu em núcleos estelares e foi espalhada por explosões que ecoaram através de gerações de estrelas. O cálcio dos ossos, o ferro do sangue, o fósforo dos neurônios. Tudo isso já foi parte de estrelas que giravam em torno de outras galáxias, bilhões de anos antes da formação do Sol. A Terra não carrega apenas o movimento do cosmos, ela carrega sua matéria. Somos, literalmente, uma continuação da história estelar que percorremos. Essa compreensão traz uma sensação de integração que vai além da ciência. Não se trata apenas de saber que somos feitos de poeira estelar. Trata-se de sentir que pertencemos a esse processo contínuo de transformação, que o universo inteiro repousa dentro de cada átomo que nos compõe. Quando respiramos, o ar que entra nos pulmões contém átomos que viajaram por oceanos, montanhas, gerações de vida. Quando olhamos para a noite, a luz que alcança nossos olhos,
percorreu o vazio por milhares ou milhões de anos, e ainda assim chega com suavidade suficiente para não doer. Há algo profundamente humano em acolher essa luz, em recebê-la como se fosse uma lembrança antiga enviada por um cosmos que se move em silêncio. Ao observar a Terra sob essa lente, percebemos que ela não é apenas um planeta viajante, mas um refúgio em movimento. Um abrigo que nos acompanha por correntes cósmicas, protegendo-nos com sua atmosfera, seu campo magnético, sua temperatura moderada, sua água líquida. A vida se desenvolveu aqui porque a Terra se move de forma harmoniosa. Não muito perto do Sol, não muito longe, não muito quente, não muito fria, não muito agitada, não muito calma. Essa harmonia não é perfeita, mas é suficiente para sustentar a existência. E o mais impressionante é que ela se mantém enquanto seguimos viagem por regiões do cosmos que jamais se repetem. Quando pensamos nisso, uma pergunta se desenha como uma brisa que atravessa a noite. O que significa estar em casa em um universo que nunca para de se mover? Talvez o sentido de lar não esteja na fixidez, mas na continuidade, no fato de que carregamos a Terra conosco, assim como ela nos carrega, e que ambos seguimos movendo-nos por paisagens externas e internas que se renovam a cada instante. E, nesse equilíbrio delicado, surge a sensação de que a estrada não termina aqui. Ainda há mais a ser visto, mais a ser sentido, mais a ser compreendido enquanto avançamos pelo espaço escuro que nos acolhe. Afinal, se o universo segue adiante, por que não seguir com ele? No fim dessa travessia, quando o pensamento já percorreu distâncias impossíveis e o corpo repousa no silêncio que a noite oferece, algo dentro de nós começa a se acomodar. Não é conclusão, não é solução. É apenas o repouso natural que chega quando compreendemos que o universo segue seu caminho mesmo sem pedir nossa permissão. A Terra continua deslizando pelos corredores invisíveis do cosmos. O Sol avança levando consigo tudo o que chamamos de lar. A galáxia se move dentro de correntes que ninguém realmente vê. E ainda assim, aqui estamos, respirando devagar, sentindo o mundo como um lugar íntimo, mesmo sabendo que ele nunca esteve parado. Há uma paz suave nisso, uma paz que não depende de respostas, mas da aceitação de que o mistério sempre esteve ao nosso lado, caminhando conosco como uma sombra tranquila. É curioso perceber como o silêncio do universo se mistura ao silêncio interior quando permitimos que a mente desacelere. No começo, quando tudo parecia vasto demais, a distância entre as estrelas parecia intransponível. Agora, depois de acompanhar a Terra por espirais que nunca se repetem, por fluxos que atravessam superaglomerados e teias invisíveis, a vastidão não pesa mais, ela acolhe. O espaço profundo, que antes parecia um mar escuro, se revela como um lugar de calma, onde cada movimento acontece com a delicadeza de um sopro que ninguém sente. A Terra continua seguindo o rastro do Sol. O Sol continua seguindo o caminho da galáxia, e nós seguimos acompanhando tudo isso de um pequeno canto iluminado por pensamentos. Nada mudou, mas algo dentro de nós se reorganizou. É nesse ponto que a jornada ganha um tom circular. Aquela primeira sensação da noite, o vento leve, o brilho tímido das estrelas, o chão silencioso sob os pés, retorna agora como um abraço. A Terra ainda se move por caminhos que não vemos, mas essa ideia já não provoca espanto, provoca serenidade. Não precisamos mais apreender cada detalhe da rota, cada curva da galáxia, cada sutileza da gravidade. Basta reconhecer que fazemos parte do movimento, que estamos sendo levados por essa corrente imensa desde antes de nascer e continuaremos a ser levados muito depois de nossas últimas perguntas. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. Assim, deixamos a noite seguir seu curso. A Terra continuará avançando pelo espaço, lenta e serenamente. E nós avançamos com ela, carregando pensamentos que brilham como pequenas estrelas internas. E se esse caminho te trouxe conforto,
Se essa forma de olhar para o infinito tocou algo dentro de você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.